Meu amigo vascaíno, um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas e mais um vídeo para a gente poder expor os principais assuntos do noticiário esportivo do Gigante da Colina. A gente vai falar muito aí sobre o processo de contratações do Vasco da Gama, expectativa muito grande para que a gente possa ter anúncios a partir de amanhã na reapresentação dos Gigantes da Colina. O Vasco amanhã volta aos treinamentos no CT Moacir Barbosa. A gente vai ter jogador sendo apresentado ali, retornando ao Vasco da Gama, jogadores que estão retornando de lesão também. A gente vai passar aqui notícia aqui com relação à renovação de contrato aqui do patrocinador master, do fornecedor de material esportivo. Então tem muita coisa para a gente falar e coloque muito a atenção, meu amigo, quando a gente for falar de reforços, porque tem muita novidade para a gente poder passar para você aí hoje. Bom, peço a você que não é inscrito para você se inscrever no nosso canal. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bora aí para o nosso vídeo. Bom, pessoal, amanhã o Vasco da Gama se reapresentará no CT Moacir Barbosa. Os atletas tiveram 10 dias aí de folga, né, para cumprir a legislação. E o seguinte, amanhã a gente vai ter o retorno aí dos atletas do Vasco da Gama. Os atletas vão fazer exames médicos aí, vão fazer um trabalho de regenerativo aí para fazer prevenções para não ter lesão, além do fortalecimento muscular. O Vasco da Gama amanhã vai ter novidades aí na apresentação. O DVD e também o Estrela, 2 atletas que ficaram lesionados durante bastante tempo, sendo liberados aí já para estar à disposição do nosso treinador Fernando Diniz. E outra novidade também será o retorno do Leandrinho aí no time titular dos Gigantes da Colina, certo? Ou disputando vaga. O Leandrinho simplesmente retornando aí ao Vasco da Gama. Bom, o seguinte, a gente esta semana vai ter o desfecho vai ter uma reunião entre Vasco da Gama e o representante da Talent Sports, que é o Paulo Pederneira, empresário do Léo Jardim, e essa novela vai chegar ao fim, tá? Informação que eu obtive no período da noite ontem, que as partes estão muito motivadas e que a gente terá finalmente aí o anúncio da renovação de contrato do Léo Jardim até 2030. Léo Jardim aí é do Vascão. A gente vai falar aqui agora sobre a situação aí também de Barca, porque o Vasco essa semana vai anunciar aí a saída de 6 a 7 atletas aí. Alguns serão emprestados. A gente tomou conhecimento que o Vasco terá que fazer 2 vendas, porque o Vasco vai manter o Ryan, certo? Para o caixa fechar, para a gente ter fluxo, o Vasco vai fazer duas vendas. O Piton é um desses jogadores aí, segundo a gente tomou conhecimento. Paralelamente a isso,
o Vasco da Gama aí já negocia a situação de renovação de contrato com a Betfair, tá? Hoje o Vasco recebe 35 milhões de reais por ano. São 2 anos de contrato que batem aí 70 milhões aí da Bet, né? Da Betfair. O Vasco quer, a partir do ano que vem, 50 milhões aí de reais, tá? Várias empresas procuraram o Vasco da Gama para estampar o seu logo, né? O Vasco dando a prioridade aí para poder simplesmente renovar com a Betfair. Além da situação da Nike, só para esclarecer aqui, tá? Que essa situação da Nike aí são 300 milhões em 7 anos, tá? Teve muita gente aí que disse que a Nike ia pagar tudo de uma vez, e não é. A Nike vai fazer uma antecipação, sim, de verba, pelo que a gente tomou conhecimento. Isso vai ser importante para poder ajudar o Vasco também. Vamos falar aqui sobre a situação de reforços, tá? Bom, vamos começar falando aqui sobre o jogador Sérgio Pena, que realmente há uma conjectura muito grande para ele ser atleta do Vasco da Gama. Informação agora da manhã é que o PAOK liberou já o atleta. Uma negociação que quem começou a fazê-la foi o nosso Carlos Amodeu, certo? Então, o jogador peruano, Sérgio Pena, chegando aqui ao Vasco da Gama. Eu não traria esse jogador. Invenção de moda aí do Carlos Amodeu. Pois bem, a gente fala aqui sobre a situação do jogador Biel. Ontem saiu uma notícia lá na Bola, tá, de Portugal, dizendo que o Sport Lisboa está dando uma prioridade para vender os direitos econômicos do atleta, do Biel. As 4 propostas que chegaram do Brasil pelo Biel foram propostas de empréstimo, tá? Então, o seguinte, as negociações continuam. O Vasco apresentou aí um plano de carreira aí para o Biel, certo? E um salário de 900 mil reais aí que o Vasco é, apresentou a ele. Acho que o Vasco não tem que ficar fazendo loucura com relação a esse jogador, até porque existem outros jogadores aí da posição, como é o Vitor Sá, que está muito bem encaminhado aí com o Vasco da Gama, que o Vasco possui o interesse aí de contratá-lo, como é a situação também do Brian Rodrigues. Essa situação do Brian Rodrigues, deixar muito claro aqui, tá? Cara, é uma negociação que está na mão do Vasco. O jogador, por enquanto, está sem proposta aí de mercado e não quer permanecer lá no América do México. A informação que a gente teve aí é que se a oferta que o Vasco fez no começo do ano for aí repetida, o jogador vai vestir a camisa do Vasco da Gama. E para concluir aqui, cara, outra situação que está muito próxima é a situação do jogador Brenner, perfeito? Então, o Vasco da Gama aí, o Diniz aí que encaminhou essa contratação aí para os Gigantes da Colina, é o Vasco se organizar um pouquinho. As pessoas pararem de pessimismo, politicagem. O Vasco teve muita sorte no sorteio da Copa do Brasil. Dá para o Vasco chegar longe aí, tá? Na Copa Sul-Americana também, eu acho que é até uma decisão antecipada. Vasco da Gama, Independente Del Valle, a chave do Vasco não ficou difícil, não ficou. Então, assim, se organizar bonitinho, tem como o Vasco da Gama aí se recuperar no Campeonato Brasileiro e fazer essas competições de Copa aí legal.
Perfeito, pessoal? Agradeço pela sua atenção. Vasco neles e a verdade, ela prevalecerá. Valeu.